Glória a Deus. Agradecemos a Deus por essa celebração hoje, por essa presença maravilhosa. Começa a dar graça, começa a agradecer a Deus. Faz como Jesus fez no dia da multiplicação dos pães e peixes. Ele só tinha 2 pães e 5 peixes. Então ele levantou para os céus e disse: Pai, te agradeço. Quando ele disse isso, se multiplicou para mais de 5.000 pessoas. A chave é agradecer. Pega os teus 5 pães e 2 peixes, ou é 2 peixes e 5 pães. Pega aí e diz assim: Pai, te agradeço por esses 2 pães e por esses 5 peixes. Você vai ver a multiplicação na sua vida. Pai, te agradeço por esses 5 reais. Você vai ver a multiplicação na sua vida. Pai, te agradeço por esses 10 centavos. Você vai ver a multiplicação na sua vida. Pai, te agradeço pela minha família. Você vai ver a bênção na sua família. Pai, te agradeço pelo meu ministério. Você vai ver o que é que o seu ministério vai acontecer. A gratidão é um gatilho para a multiplicação, para a bênção, para a prosperidade. Espírito de gratidão. Pai, nos dar um espírito de gratidão. Que a gente venha a ser grato pelo tudo que a gente tem hoje, seja muito, seja pouco. Nós te agradecemos pelo pouco, porque o Senhor, eu sei que assim no muito nos colocará. Aleluia. Agradeça por esse carioca, com essa manteiga puro sabor que talvez você tenha comido hoje. A delicate. A pior manteiga, a pior margarina você comeu. Agradeça por ela que você vai vir. Continua agradecendo. Aleluia. 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 Vai agradecendo aí por essa manteiguinha aí. Porque dias vem que vai chegar Itacolomi. Te agradeço pela puro sabor. Porque a Itacolomi vem aí. Aleluia. 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 Tá forte. Por mim eu ficava só assim, só nessa vibe aqui, ó. Daqui é pra Santa Ceia. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Há um rio. Aí. Sai das margens deste rio e entra no rio. O segredo é entrar no rio. Sai da beira do rio. Sai da beira do rio e mergulha fundo. Porque não é você que vai carregar a unção, mas é a unção de Deus que vai te carregar. Uma coisa é você carregar a unção, outra coisa é se deixar que a unção te carregue. Outra coisa é deixar que a unção haja. Outra coisa é deixar que a unção fale. Uma coisa é falar na unção. Outra coisa é deixar que a unção fale. Ei! Por isso que eu vou ficar só na unção. A unção é quem vai falar.
A unção é quem vai agir, a unção é quem vai curar, é a unção quem vai avivar, é a unção que vai fazer aqui hoje um Pentecostes, é a unção que vai aqui manifestar um avivamento, é uma unção que vai acender tocha, e dessas tochas vai fazer um braseiro. Ei! O fogo do Espírito Santo estar aqui. O fogo de Deus estar aqui, deixa ele queimar aí. Diz para o Espírito Santo, me queima. Deixa o teu fogo me queimar. Deixa o teu fogo me queimar, Espírito Santo. Eita! Ai, 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 camadagácio. Aleluia. Aleluia. Ei, tchou, tchá, sori, anderebias, que deixa. Meu Deus. Isso. Isso. Hoje é noite de avivamento, isso. Hoje é noite de dar glória para Jesus. Isso, Xolabra Kamadaba sobe Kamadabasia. Alabra Xandarabe Kandarabasia vai. É assentado nas regiões celestiais em Cristo. Aí. Aí. A pregação não precisa mais nem explicar. Assentado nas regiões em Cristo, é isso aí, ó. É isso aí, ó. Viu, Eliabe? Não precisa nem explicar a teologia da mensagem. Não precisa nem entrar na hermenêutica e nem na semântica. É na prática. Ei, assentados em Cristo, nas regiões celestiais, é isso aí, ó. Você deve fazer isso de manhã, à tarde, à noite. Portanto, o fogo do altar arderá continuamente e não se apagará. É desse jeito que mantém o fogo aceso. Show. É desse jeito que se cumpre Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Enquanto o fogo do altar estiver queimando, está tudo contribuindo para o teu bem. Enquanto tiver fogo no altar, aconteça o que acontecer, é para o teu bem. Aconteça o que acontecer, seja no Japão, seja na China, seja nos Estados Unidos. O que está acontecendo lá é para o teu bem, se verdadeiramente esse altar está ardendo em fogo continuamente. O que está acontecendo em Brasília é para o teu bem. O que vai acontecer nos Estados Unidos nesses dias é para o teu bem. O que vai acontecer no Palácio da Alvorada nessa semana é para o teu bem. Ai! Ai! É para o bem da igreja. Ai, é que abiaçou. O que vai acontecer em Brasília é para o teu bem, para o bem da igreja. Ebiacamadagácia. Ibracalabracimedécia. Riquia solvanácia. Aí. Eita. Agora entendi quando Paulo disse: a tua graça me basta. Agora entendi. Ele estava no momento como esse aqui, ó. Ele estava sentado nas regiões celestiais em Cristo.
Estava tão gostoso que ele disse: Deus, a tua graça me basta. Eita, é essa graça aqui, ó. É essa presença aqui, ó. Nada te abalará. Nada te entristecerá. Tem gente que vai esses dias para o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Tem gente que vai ficar nesse salmo: tu não serás abalado. Pode vir guerra, ei, pode o diabo se levantar, pode um exército se levantar contra a sua vida. Tu não serás abalado, tu não serás abalada. Ei, pega isso aí que vem do céu. Ei, de querebraça labrácia. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faz o bem ao Senhor aos que são bons e aos que são retos de coração. Quanto àquele que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo-ás ao Senhor com que pratica a maldade. Paz haverá sobre Israel. Ei! Aí a cama da baixo. Ei! Aí depois do Salmo 125, alguém vai passar para o 126. Porque o 125 vai ser para suportar. Mas o 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Tu vai dizer: eu estou sonhando. Mas não é sonho. Deixa eu te dizer, é a realidade. Vai parecer sonho, mas você vai olhar assim, ó. Você vai olhar para o céu da tua casa, para o teto, e vai dizer: estou como que sonham, mas será realidade, porque essa palavra é verdadeira e acontecerá. Aí. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faz-o regressar outra vez do cativeiro como as correntes do sul. Em outras traduções, como as correntes do Negueb. Aqueles que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Pega! Pega! Ai! Eu estou sendo profeta de Deus aqui, pelo menos para 10 pessoas aí, ó. Eita! Aleluia! 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 Tá gostoso. Não vou pregar não, vou ficar só assim. Vamos lá para a Santa Ceia. Recebe. Ei. Aleluia.
Eu disse para Jesus hoje à tarde: Jesus, eu não preciso de performance nesse culto, eu só quero a tua presença. Eu posso gaguejar, eu posso falar errado, eu posso não saber o que é hermenêutica, mas eu sei. Eu posso atropelar as palavras, eu posso estar aqui num vocabulário cearenquês, mas eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. É o mais importante, é a presença. O mais importante, é mais importante que a concordância verbal, a concordância nominal, é a presença. Mais importante que a semântica, viu, Osmar? É a presença. É a presença. É a presença. É essa presença que nós precisamos. É dela que nós necessitamos, porque por ela nós vivemos, por ela nós subsistimos, por ela nós adoramos ao Senhor. Porque por esta presença, nós subsistimos, por esta presença e para a presença de Deus, é por Ele. Nós subsistimos por Ele e para Ele. Se tu está vivo hoje, tu não está vivo, tu não vive para tu, mas é por Ele, é para Ele. E por Ele são todas as coisas. Aleluia, bate palma para Jesus. Pode sentar, pessoal. Tá bom. Obrigado. Aleluia. Tá glória. Já está quase na hora da Santa Ceia. Que bom. Está tudo no controle do papai. E eu só queria deixar registrado desse versículo na qual nós lemos. Apenas o versículo 6. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós estamos ressuscitados. Numa palavra mais formal, nós estamos ressurretos na presença de Deus. Porque antes a gente achava que estava vivo. A gente pensava que estava vivo. Mas depois que nós o conhecemos, agora nós entendemos que nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos, a gente pensava que estava sarado, saudável, mas com esta presença, agora nós sabemos que antes a nossa terra estava doente. Não foi na oração de Salomão que está escrito que se eu cerrar os céus, Deus disse para Salomão, se eu cerrar os céus, se eu enviar a peste e o gafanhoto, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não foi assim que Jesus disse? Hein? Aí, ó, o problema era só esse. Quando ficava vibrando ali, é só destravar ali, ó, agora dá certo. Então foi isso. Aí, cadê que vibra mais? Então foi isso, alguma criança que foi lá, uma criança aí de
sei lá, 35 anos, 40, que mexeu ali. Aí. Então, pessoal. Deus disse para Moisés: se vocês se humilharem, se vocês orarem e se converterem, isso é a chave da bênção. Quando Deus disse, se eu, quem eu cerrar os céus, quem que cerra o céu? Deus, o Senhor. Se eu não deixar mais a chuva descer, se eu enviar a peste e os gafanhotos, quem é que via peste, quem é que via gafanhoto, e quem é que faz ter a seca? A seca é Deus. O Nordeste aí seca, e o estado do Ceará, quando está em seca, é Deus, é Ele que fecha os céus e a terra se seca. Aí a FUNSEM me diz que é as placas tectônicas no fundo do mar, é um vapor de fumaça lá no Oceano Pacífico, é algo que aconteceu lá no governo do Trump. Mas não é simples, não tem complicação. É Ele que fecha os céus. Mas Ele disse, se eu fechar os céus e enviar a doença, a peste, a pandemia, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele tem um povo, ó, se o meu, então Deus tem um povo na terra. Mas ele está dizendo que, ainda que seja seu povo, o seu povo também passa por problema, passa por sequidão, passa por enfermidade, passa por doença, por lutas. Mas se este povo que se chama pelo nome do Senhor, então se humilhar e orar, aí, se humilhar e orar, e infelizmente a igreja moderna, ela não incentiva a oração. Nós vemos até as pessoas, vamos fazer isso, vamos fazer um teatro, vamos fazer uma coreografia, vamos fazer uma dança, vamos isso e aquilo, vamos fazer um piquenique, mas poucas pessoas estão dizendo, vamos orar. Poucas pessoas estão dizendo, entra no seu quarto e busca a face do Senhor. Poucos estão dizendo, vamos tirar 30 dias de oração. Vamos tirar 3 meses de oração. Vamos tirar 5 meses de oração todo dia, como nós fizemos aqui no ano passado. Foi 5 meses de oração, de agosto até dezembro. Só no dia, em dia de culto e no sábado que era o descanso. Até Deus descansou. Então de domingo a sexta tinha oração aqui, um propósito de 5 meses de oração. E a igreja geral que eu digo, a igreja do Brasil, ela precisa se voltar para esta realidade. Nós precisamos que Deus levante líderes que incentive a oração. Como há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, como no início do século, líderes como John Wesley, como William Seymour e outros mais que avivaram a igreja no passado, foram líderes de avivamento. Eles foram líderes de avivamento porque eles incentivavam aos seus liderados a oração, a leitura da palavra, o estudo bíblico, mas a oração, porque a palavra ela traz o conhecimento, mas a oração ela faz a palavra ficar viva, porque palavra sem oração é morta. Foi por isso que Paulo disse, a letra mata, mas ela só mata se não tiver oração. Letra sem oração, ela é fábrica de hipocrisia. Conhecimento sem conhecimento bíblico, sem oração, ela é fábrica de pessoas como no tempo da seita dos fariseus. Os fariseus, eles eram assim, fariseus e saduceus, eles tinham muito conhecimento da letra, mas não tinha oração, eles não tinham intimidade, eles não conheciam a Deus no profundo. Então o conhecimento deles estava matando, nem deixava que eles fossem para o céu, e nem eles iam para o céu, e nem deixavam que as outras pessoas fossem para o céu. Por quê? Porque tinha letra, mas não tinha oração, não tinha intimidade, não tinha relacionamento com Deus, não tinha conhecimento com Deus, não tinha vida com Deus, não tinha vida com Deus.
É tanto que quando Deus chegou através de Jesus, eles fizeram o que? Eles perseguiram Jesus, armaram ciladas, tocaias para Jesus, eles constrangiam Jesus. Por quê? Porque eles tinham a letra, mas não tinham a graça. Eles diziam que conheciam a Deus de Moisés, mas eles perseguiam o Filho de Deus. Por quê? Porque tinha palavra, mas não tinha oração. Oração é amizade. Oração faz a gente ter amizade com Deus. Amizade com Deus. Isso aqui Jesus, ele falava. Os apóstolos, como Paulo, ele falava. Como o apóstolo Pedro, ele falava. E Paulo, na carta aos Efésios, eu gosto muito desse livro de Efésios, porque nós vemos aqui o apóstolo Paulo falar das coisas espirituais no profundo, principalmente em Efésios. Eu acredito que a igreja de Efésios tinha uma particularidade. Ela deveria ter um chamado mais profundo para um reavivamento, porque Paulo sempre estava falando das coisas espiritualmente profundas através de carta para esta igreja. E aqui mais uma vez no versículo 6, nós vemos ele falar de forma profunda. E nos ressuscitou, versículo 6, juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós somos ressuscitados. Antes nós éramos mortos, agora nós estamos vivos. Mas ele também nos fez nos assentar nos lugares celestiais. Ele não está falando de lugares físicos. Não está falando de cadeiras de autoridade, mas está falando de lugares celestiais. Celestiais vem da palavra céus, vem da palavra tem a ver com o espiritual. Então, regiões celestiais. Aqui tem uma região celestial, você sabia disso? Você sabia que na sua casa tem uma região celestial? Você sabia que se você olhar para os céus deste lugar, você sabia que aqui tem uns céus? Você sabia que aqui nós temos um ambiente físico, mas também nós temos um ambiente celestial? O celestial não é só no primeiro, segundo, terceiro céu, não. O celestial é um lugar além daquilo que a gente possa enxergar. E este lugar, além daquilo que a gente possa enxergar com os olhos naturais, então estes são lugares celestiais. Nós estamos aqui, eu estou olhando aqui para você, então eu estou olhando com meus olhos naturais aqui para os lugares físicos. Mas a gente também pode usar nossos olhos espirituais, assim como você está aí, você está me vendo com seus olhos naturais. Então você está olhando para os lugares físicos deste ambiente. Mas se você abrir os seus olhos espirituais para olhar para as regiões celestiais deste lugar, provavelmente você vai ver anjo, provavelmente você vai ver fumaça de glória, provavelmente você pode ver uma nevada ou algo parecido, porque agora você não está olhando somente para o lugar físico, mas você está olhando para o lugar celestial. É por isso que tem gente que quando chega aqui vem me comentar que viu, pastor, eu estou vendo uma fumaça aqui nesse ambiente. Pastor, teve gente que já viu aqui uma cascata aqui, uma cachoeira aqui nesse altar. Tem gente que já viu anjo aqui nesse altar. Já viu anjo aqui neste altar? Teve outras pessoas também que viram anjo aqui neste altar, porque neste momento Deus abre os seus olhos espirituais e você vai ver coisas das regiões celestiais.
coisas das regiões celestiais. Então, se nós abrirmos aqui, se nós entrarmos numa dimensão de glória aqui ainda mais forte, então pode ser que os seus olhos vá além do físico, né? Pode ser que você vá além do natural, e você vai começar a ver, não sei se nós começarmos aqui a intensificar aqui a nossa fé, a nossa oração, os nossos sentidos espirituais, e se Deus resolver clarear a nossa lente espiritual para que a gente veja, porque a gente só vê se Deus querer, a gente só vê se Deus mostrar. Então, se você desembaçar aí a sua lente espiritual, e de repente nessa hora Deus quiser te mostrar algo do mundo das regiões celestiais, você vai ver, você vai sentir, você vai se mover, você vai se alegrar, ou você vai se aquebrantar, vai depender do propósito. Pastor, mas quando é Deus a gente chora, depende do propósito. Pastor, mas quando é Deus a gente ri, depende do propósito. Pastor, mas quando é Deus é assim, se não for assim eu não aceito o que é Deus. Depende do propósito. Deus trabalha com propósito. Deus não se limita a limitação da nossa mente. Deus não está limitado dentro da nossa caixinha de crença. Tem uma caixinha de crença, só creio assim, Deus só é assim, Deus só vai até aqui. Não, Deus não se limita a essa caixinha, porque Deus é maior do que o universo. A Bíblia diz que o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. Olha aí, a Bíblia também diz que Deus coloca a terra na palma das suas mãos. Você acha que Deus vai se limitar ao que você crê ou deixa de crer? Não, o que é de Deus é de Deus. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele apraz, da maneira que Ele quer, de acordo com o seu propósito. Então eu creio que Deus tem propósito, tem um propósito aqui. Tanto que tem glória de Deus, tem fumaça de glória, tem a presença. Então, se você tiver não só com seus olhos abertos, não só com seus ouvidos espirituais abertos, mas se acima de tudo você tiver com seu coração espiritual aberto para sentir, porque tem muita gente que quer ver, eu quero ver, mas está esquecendo de pedir para sentir. Você tem que sentir o amor, você tem que sentir a alegria que vem de Deus, você tem que sentir o coração de Deus. Pede a Deus para sentir o que Ele sente, pede a Deus para tu pensar o que Ele pensa. Ele disse: os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os vossos caminhos e os vossos pensamentos. Ele não está dizendo que você não pode alcançar os seus pensamentos. Ele só está dizendo: o meu pensamento e os meus caminhos são mais altos que os seus. Sabe o que é isso? É um convite para poder se elevar à presença de Deus. É um convite para entrar num propósito profundo com o Senhor. É um convite. Ele diz assim: os meus pensamentos são mais altos que os teus, Alex. Sabe o que é que Deus está dizendo, Alex? Alex, ora, desce na minha presença, desce na casa do olheiro, porque os meus pensamentos são mais altos que o teu. Sobe, seja elevado aos meus pensamentos. Entenda. É um convite para nós sairmos do terreno e dar uma voltinha no celestial. Quando Deus diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos, Ele está nos encorajando a buscar mais, a subir em dimensões espirituais. Ele está nos fazendo um convite para pagar o preço. Deus disse isso em Isaías. Livro de Isaías 66, mas eu posso estar errado. Se eu estiver errado, me perdoa. Não vão me condenar por isso. Não vão querer rasgar o meu crachá, minha credencial de pastor por isso, tá bom? Perdoa. Mas o que é que a palavra está dizendo? É tanto que, e falou em Isaías, há aproximadamente 700 anos de Cristo. Isaías, aproximadamente 700 anos de Cristo, falou isso.
Mas Paulo, em carta à igreja de Éfeso, ele falou isso aproximadamente aí há 40, 50 anos depois de Cristo. O que foi que ele falou? Versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Acredito que Paulo tinha entendido a mensagem de Isaías, que Isaías tinha escrito 700 anos antes. Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais altos que os meus pensamentos e os meus caminhos. Mas Paulo teve experiência, ele teve uma experiência que ele pôde escrever, que nos fez assentar nos lugares celestiais. É este lugar celestial que eu estou falando. É a presença, o lugar. Onde é que está o lugar celestial? É o lugar em Cristo Jesus, onde todas as vitórias estão garantidas. Pastor Renato, onde é que estão os lugares celestiais? Me envia aí a localização aqui para o meu WhatsApp, que eu também quero ir lá amanhã. Sabe onde é que é os lugares celestiais? É na terra que mana leite e mel. Sabe onde é os lugares celestiais? É no lugar secreto da presença de Deus. Não tem rei lá no GPS, no Google. O Google não tem a localização. Se você for colocá-la no Google, lugares celestiais em Cristo Jesus, lá no Maps do Google, provavelmente vai dizer assim: ei, local inexistente, não encontrado este lugar. Sabe por quê? Porque este lugar não é terreno, não está no mapa. Este lugar está aí dentro de você. Este lugar não está no Japão nem na China. Este lugar não está em Israel nem em Jerusalém. Mesmo porque alguém disse para a samaritana: Jerusalém é o lugar que se deve orar. Mas Jesus, que veio renovar todas as coisas, ele disse: não é em Jerusalém que se deve orar. Mas o Deus, ele quer que os que adorem, ele adore em espírito e em verdade. Então os lugares celestiais não são nos montes de Sião. Os lugares celestiais, onde é os lugares celestiais? Onde é os lugares celestiais, Elivelto? Eu quero saber aqui onde é os lugares celestiais. A Bíblia diz, no livro de Coríntios, 1 Coríntios, vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Eita, Paulo disse: e vai-se assentar nos lugares celestiais em Cristo, em Cristo, em Cristo. Sabe quem é que está em Cristo? Espírito Santo. É em Cristo Jesus. Não é com Cristo Jesus, é em Cristo, é através de Cristo, é por Cristo, é pela graça de Cristo. E nós temos acesso a essa graça com o Espírito Santo. Então, se nós somos templo e morada do Espírito Santo, então os lugares celestiais, não adianta pagar a caravana para Israel para poder ir para os lugares celestiais. Não está no Mar Morto, não está no Rio Jordão, não está no Monte Sinai, mas os lugares celestiais está dentro. Eita, é templo e morada do Espírito Santo. Ele fez a promessa e ele disse que o Espírito dele habitaria em cada um de vós. Cada um de vós. O Espírito vos ensinará todas as coisas e vos fará se lembrar destas coisas. É Ele. Está escrito que toda a terra está cheia da glória de Deus. Mas os lugares em Cristo estarei dentro. O lugar onde todas as vitórias estão garantidas, estarei dentro. Não é para olhar para fora, sabe onde você encontra Deus? Não é do lado de fora, mas é do lado de dentro. Deus não é Deus de fora, mas é Deus de dentro. Deus não está do seu lado, Ele está dentro. Se verdadeiramente você é morada do Espírito Santo, se verdadeiramente você está zelando por este altar, porque se é templo do Espírito Santo, então templo tem sacerdote. Porque se for um templo e não tiver sacerdote, então não é templo, é apenas um galpão abandonado. Mas se você é templo do Espírito Santo, então o sacerdote que é você, a Bíblia diz que o sacerdote que cuida do altar, ele tem que colocar a lenha no altar todas as manhãs e todas as noites.
todo dia de manhã lenha no altar, e toda noite lenha no altar. Porquanto o fogo do altar arderá continuamente e não se apagará. Então nós nos assentamos nos lugares celestiais. Ora, se eu olhar para o céu deste lugar, eu vou já terminar, já deu 8h15. Se nós olharmos para o céu deste lugar, então nós vamos, se você olhar aí com um olhar diferenciado, mas o olhar diferenciado que eu estou dizendo não é o olhar 43, quando você olhava quando você era jovem, quando você ia para os parques de diversão. O olhar que eu estou falando é um olhar espiritual. Você até parece que está olhando para alguma coisa, mas você não está olhando para nada. Quem está olhando é o seu espírito. Se alguém te ver, você vai assim, ó. E alguém pode dizer, rapaz, fulano está com olho de peixe morto. Não é porque ele está com olho de peixe morto, porque ele está olhando através de outra lente. Os olhos físicos estão em stand-by. Você fica não com o olhar 43, mas você fica com o olhar espiritual. Fizer assim, ó. Por quê? Porque ele está olhando através de outros olhos. Então, se nós olhamos, para resumir, se nós olharmos para este lugar, no ambiente físico, vai ser forte, segura a peteca. Eu não sei se tu vai aguentar. Se tu puder olhar para os lugares físicos, e nos lugares físicos você puder se deparar, ver, encontrar, sentir, se envolver com os lugares celestiais, porque assim, ó, a glória está dentro de nós, mas a glória também está fora de nós. A Bíblia diz que nós somos templo, mas a Bíblia também diz que os serafins da visão de Isaías diziam assim: toda a terra está cheia da tua glória. Então tem glória dentro e tem glória fora. Tem glória aqui dentro e tem glória na pessoa que está ao teu lado. Tem glória aqui, tem glória aí. Então, se tu olhar para esse céu, se tu olhar para essa lâmpada com um olhar espiritual, então você pode se deparar com uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eita, seu moço, o que tu está vendo? Elias já estava vendo uma grande avalanche, né? Uma grande nevada de glória. Mas ele perguntou para o seu moço: o que tu está vendo? Ele: não estou vendo nada. Só que Elias já estava vendo tudo. Olha de novo, olha mais uma vez. Então o seu moço voltou a olhar. Aí ele: não estou vendo nada. Então Elias, ele persistiu. Olha de novo. É isso que acontece. Muitas vezes a gente não está entendendo, não está vendo, não está captando, não está sentindo. Mas eu te encorajo para continuar olhando, não para de olhar. Se você não está vendo, continue olhando com seus olhos espirituais. Se você não está sentindo, procure procurar sentir, que você vai sentir. Então, quando Elias disse, algumas vezes, e mais uma vez Elias disse: seu moço, olha de novo para o céu. Aí eu acredito que o seu moço já estava ficando zangado. Ele disse: tá bom, eu já olhei várias vezes, estou vendo nada. O que é que tu... Deixa eu olhar de novo. Quando ele olhou, ele... Pô, não é que agora eu estou vendo uma pequena nuvem? Porque nuvem naquele tempo era muito difícil. Já fazia 3 anos e meio que não chovia em Israel. Então, um período de 3 anos e meio apareceu uma nuvem, era algo para lá de celestial. Então Elias disse: olha de novo. Ele: eu estou vendo aí uma nuvem aí, ela é pequena como a mão de um homem. Essa nuvem é pequena, mas aí então Elias disse: pois vai para Acabe, o rei Acabe, diga para ele, emparelha os seus cavalos, o seu exército, os seus soldados, e manda ele embora, porque está vindo uma grande chuva sobre Israel. Mas a nuvem é pequena. Diga para Acabe que está
está vendo uma grande nevada, que está vendo um grande temporal de glória, chega para... Então a Bíblia diz que enquanto o seu moço falava para Acabe, Elias mandou te dizer: prepara os teus carros, teus cavalos, vai-te embora, porque está vindo aí um papocado de chuva aí. E a Bíblia diz que antes mesmo de Acabe terminar de emparelhar seus carros, seus cavalos, então quando ele ia toque, uma grande chuva desceu sobre Israel. E eu continuo dizendo: tem uma nuvem aí. Ela pode ser pequena, do tamanho da mão de um homem, mas é esta nuvem que vai acabar com a sequidão. Uma sequidão, no caso de Israel, foi 3 anos e meio de sequidão. Mas eu declaro que está vindo nuvem que vai acabar aí com 6 meses de sequidão. Está vindo uma nuvem que vai acabar aí com um período de sequidão, 1 ano de sequidão, 1 ano e meio, 2 anos de sequidão. Eu não sei o tempo da tua luta, mas eu declaro em nome de Jesus que independentemente do tempo, independentemente do período que tu está passando por esta luta, eita, tá vindo aí, não é a mão do homem, mas é a mão de Deus. A mão de Deus, eu profetizo, a mão de Deus vai entrar com providência, a mão de Deus vai alcançar esta causa, esse projeto, a mão de Deus vai ter misericórdia de ti. Por fim, para encerrar se nós olharmos para esses lugares físicos, e nós podemos detectarmos lugares celestiais em Cristo Jesus. O lugar é físico. Imagine esta pessoa que está do teu lado, à tua direita, à tua esquerda, à tua frente, à tua retaguarda. Porque se no lugar físico é possível, imagine esta pessoa, este irmão, esta irmã que está em tua volta, porque ele é templo do Espírito Santo. Deixa eu ver quantos templos tem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eita, se essa parede tem uma energia celestial da paz de Deus, imagine essa pessoa, imagine aí você, que é morada do Espírito Santo, tem uma energia na tua volta da parte de Deus que tu não imagina. Tem uma energia, eu vou dizer de novo porque não tem outra palavra, a palavra é essa. Tem uma energia, tem um potencial em tua volta. Eu vou pegar um instrumento aí, se for pegar o multiteste aí e colocar uma ponta aí da tua cabeça na tua orelha e a outra ponta no dedão do teu pé, pode ter certeza que pode ter certeza que na tela desse multiteste vai dar um alto nível de tensão. Sabe por quê? Porque tem uma voltagem, tem uma energia de Deus sobre a tua vida, tem um potencial de Deus na tua vida, e através desse potencial, através dessa energia, através dessa unção de Deus sobre a tua vida, essa muralha pode cair, esse impedimento pode cair, essa enfermidade, essa confusão, essa luta, essa confusão, Deus está falando confusão, essa confusão pode cair por terra. Adore. E essa energia que está dentro de você, ela se torna cada vez mais intensa à medida que você entra em profunda comunhão com o Espírito Santo.
quanto maior a comunhão com o Espírito Santo, mais esse potencial celestial, ele se torna intenso. Entenda o que eu estou falando, mas se torna intenso. À medida que você sente o Espírito Santo dentro de você, que você tem consciência que ele não habita fora, mas ele habita dentro, que você entende que ele está dentro de você. Porque se o Espírito Santo está dentro da casa, tudo que não presta, ele põe para fora. Se o Espírito Santo está dentro de você, tudo que não agrada a ele, ele tira. Se você permitir. Porque se você não permitir, em vez dele tirar, ele sai. Aí você tem que decidir hoje se quem vai sair é o que não o agrada, ou se quem vai sair é ele. Porque ele não habita aonde tem sujeira. Ou fica ele, ou fica a sujeira. Ou fica ele, ou fica o pecado. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado é uma parede de inimizade entre o homem e Deus. Mas se a casa está varrida, se a casa está pura, se a casa está limpa, eita, à medida que tu adora, eita, ele vai se tornando mais forte. No momento que tu ora, a lâmpada vai ficando mais intensa. No momento que tu está em contato, guarda o contato. À medida que tu está em contato, a brasa vai ficando mais intensa. Ela vai ficando tão intensa, que aonde encostar, ela acende. A brasa, a lenha fica tão acesa, ela fica tão acesa no altar, eita, que se colocar mais lenha, vai acender lenha. Aí não vai se tratar mais de uma brasa ou duas brasas, mas aí de agora em diante vai se tratar de um braseiro. Eu declaro que é um braseiro. Vai, crente, acorda, desperta. Será que eu vou ter que voar na igreja? Jesus me faz voar para que eles creiam. Jesus disse assim: se eles não verem milagre, eles não creem. Jesus vai, me faz voar. Eu sonhei que eu estava voando aqui dentro, eu sonhei. Jesus, cumpre isso aí hoje. Eu sei que um dia eu vou voar. Eu vou voar. Quem crê? Quem crê? Faz eu voar para que eles creiam, Senhor. Para que eles acendam. Ei, a ovelha é o que o seu pastor é. Ei, tu congrega na igreja de avivamento. A igreja que tu congrega tem fogo no altar. E se tem fogo no altar, pode trazer o sacrifício, porque vai queimar o sacrifício no altar. Se tem fogo no altar, pode trazer o sacrifício, porque vai haver o holocausto. Sacrifício sem fogo não adianta. Agora sacrifício mais fogo é holocausto. E todo holocausto tem fumaça. E a Bíblia diz que a fumaça do sacrifício é como uma oferta agradável. Não é como, é uma oferta agradável de aroma suave e cheiroso ao Senhor. Vamos já passar a ceia. Ou tu acende agora ou tu não acende mais. Aproveita a oportunidade.
Eu vou aumentar aqui a velocidade. Aí engatei a quarta. Eu vou já passar para a quinta. E dependendo do embalo, a gente vai até para a sexta. Depois de 120 é sexta. Mas estamos em 40. Eu queria chegar em 160 pelo menos. Do jeito que está, se eu engatar, sair da terceira para a quarta, o carro vai estancar. Tem que melhorar aí para botar uma quarta aqui. Se aumentar para quarto, o carro estanca. Vai, vai, vai. Vai. Só tem azeite se tiver vasilha. Stop, o painel acabou de acender a luz. Stop. Stop now. Para agora. Vou puxar o freio de mão aqui, ela aqui. Amém? Bate palma para Jesus. Quando vocês forem embora, eu continuo. Vamos para os dias e para as ofertas. Pode sentarem. Era Santa Ceia? Então, desculpa, Santa Ceia. Pode ficar Santa Ceia. Desculpa aí, pessoal. Foi mal. Desculpa aí. Desculpa aí, minha intenção era boa, viu? Desculpa. Então, pessoal, porque eu não entendo. Então, pessoal, desculpa, pessoal. Vamos pro Santa Ceia. Então, vamos abrir aqui 1 Coríntios. É por isso que o fogo não pega, mano. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, o que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que bebe e come indignamente, come e bebe para a sua própria condenação,
não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Vamos consagrar. Vamos consagrar. Nós declaramos em nome de Jesus que este vinho, ele é o sangue de Jesus. Não é o símbolo, é o sangue de Jesus. Porque Jesus, na última ceia, ele disse: este é o meu sangue. Depois Jesus pegou o pão e disse: este é o meu corpo. Ele não disse que simbolizava, ele disse: este vinho é o meu sangue e este pão é o meu corpo. Então nós declaramos em nome de Jesus: este vinho é o sangue de Jesus, e nós declaramos que este pão é o corpo de Jesus. Quem está preparado para tomar o sangue e comer o corpo? Amém? Está declarado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vamos servir a ceia. Nós pedimos que você que é batizado nas águas, você que está em paz com Deus e com os homens, faça aqui uma fila que nós vamos servir. Pode fazer a fila, pessoal.
glória. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, podem comer o corpo de Cristo. É o corpo de Jesus. Comam. É muito forte. É muito forte quando se tem consciência de que verdadeiramente este pão é o corpo de Cristo. É meu Deus, meu Jesus. Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Estão prontos? Este é o sangue de Jesus. Tomai-vos. É o sangue de Jesus. Você está tomando o sangue de Jesus. Estou todo arrepiado. Aleluia. Eita.
Amém, igreja? Sai daqui convicto da cura e do milagre através do corpo e do sangue de Jesus. Amém. É como o Senhor falou, tem dia que Ele promete, tem dia que Ele faz, né? Amém. Glória a Deus. Vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor com alegria. Glória a Deus. A paz do Senhor novamente, igreja. Enquanto isso, vamos adorar o Senhor para recolher o dízimo e a oferta da casa do Pai. Oh, Deus maravilhoso. Que toda honra, toda coisa. Poderoso, és digno de toda honra e toda glória, Senhor. Que em todo tempo possamos adorar teu nome. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, Deus. Santo, santo Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força. Ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti.
toda honra e toda glória seja para o Senhor. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Senhor, abençoa os dízimos, as ofertas da tua casa. Repreende o devorador, o migrador da finança dos teus servos. Abre porta onde não tem parede e traz existência aquilo que não existe. Mas abençoa a tua casa, a tua família, o teu altar, os teus servos, poderosamente, hoje e sempre. Em nome de Jesus, quem crê diz? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória. Cadê os bebetes? Eles disseram que querem 1 minuto de atenção, viu, de vocês. Eles pedem 1 minuto, nós damos 1 hora, que o bichinho merece. Tudo desconfiado, olha. Os anjinhos do dia. Anda, Samuel, some não. Até o que vai fazer alguma coisa aí. Recebe em nome de Jesus, Senhor. Senhor, o Senhor está vendo, né, o cartaz, ó, as crianças é a boca do Senhor, olha, ó. Pronto, a gente está esperando a Yara também. Aí ela foi dar um pulinho lá na casa dela. Aí aqui, gente, hoje é dia dos pastores, é uma pequena homenagem da Salinha. Parabéns, pastores do Avivamento. Aí, é forte. Aí, enquanto a Yara vem, eu vou ler uma cartinha aqui. Feliz dia dos pastores, pastor Renato e pastora Flávia. Estamos aqui, a Salinha, representando a Salinha. Estamos aqui para dizer o quanto Deus ama vocês. Não foi por acaso o chamado especial na vida de vocês. Deus ordenou e se cumpriu. Vocês, pastores, são como os anjos ungidos, ministrando bênçãos para nossas vidas. Agradecemos a Deus por ter colocado vocês em nossas vidas. Pastores, Deus tem um chamado especial com vocês. E nos sentimos acolhidos e amados, especiais também, por ter vocês como em nossas vidas. Salinha das crianças, amamos vocês. Olha só, a menina apareceu. Tem a Yara, chegou? Cadê a Yara? Yara. Foge não, Yara. Ao vivo é assim mesmo, viu, pessoal? É uma pequena homenagem que a gente fizemos para o pastor e a pastora, que ela vai trazer ali. Foi buscar o pudim, foi? É porque ela está fazendo a homenagem do próximo ano antecipado já. Ansiedade que é grande.
A Vânia esqueceu de acender a vela. Obrigada, Bebetes. Eu não estava esperando. Só pediram um minuto, né, de atenção. Eu digo, pronto. Alguma coisa eles vão fazer aí. Só não sei o que é. Glória. Obrigada. Deus abençoe vocês no ouro, no euro e no dólar, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode levar a vaza. Obrigado, Bebetes. Obrigada, Bebete. Tá não. Mas a de lá, a chave está lá, viu? Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória. Agradecemos, crianças, pela homenagem. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Certo? Amém. Glória.